aí do Brasil inteiro. Aliás, os jogos no Morumbi tem muita gente de outros lugares, né? É bem interessante. E ele citou a história do Crespo em Libertadores pelo River, né? E que vai viver a primeira noite e tal. O Crespo, o Monumental, é um pouco Morumbi, parecido ali e tal. Ele normalmente fala sobre isso, que se sente em casa e tal, porque até a atmosfera do jeito que é o estádio redondo, enfim, é muito parecido com o que a vida inteira quase ele viveu de garoto no River Plate. Bom, é o jogo mais importante do Crespo no São Paulo até aqui, né? Tudo bem, na outra Libertadores ele foi campeão paulista, na outra Libertadores foi eliminado pelo Palmeiras. Pelo contexto do São Paulo precisando de um título, vocês acham uma oitavas de final maior do que aquela final que se ele ganhasse do Palmeiras quebrava um jejum, a torcida pedindo? Eu acho que tem o contexto da torcida, isso que me pega um pouco, da presença da torcida. Mas o que você acha, Arnaldo? Eu acho que é difícil comparar as passagens justamente pelo que o Caio falou da ausência do torcedor, né? É uma situação muito nova para ele, né? E acho que essa interação com a torcida é uma coisa que não existiu. Claro que aquele título valeu muito, né? Para ele e para o time que estava na fila. Mas eu acho que, na verdade, essa é a partida mais importante pro São Paulo, não pro Crespo, no ano. Assim como o Botafogo foi a partida mais importante pro São Paulo no ano passado. E o mata-mata da Libertadores é a partida sempre mais importante pro São Paulo, né? E isso vai ser uma experiência para ele, com público, inédita. E acho que ele tem aí uma chance de avançar. Ainda oitavas, como disse o Vessone, não garante nada, né? O São Paulo passou das oitavas no ano passado, morreu nas quartas. O São Paulo pode, se passar, ter o mesmo enfrentamento do ano passado, pode ter o Botafogo de novo, por exemplo, né? Está muito longe ainda da conquista, né? O São Paulo precisa... Só que acontece, Tironi, é que se o São Paulo passar, ele vai poder usufruir do calendário que vai ter o Flamengo, o Palmeiras, não para disputar o título brasileiro, mas para se manter no brasileiro numa zona considerável e na próxima fase da Libertadores está mais forte, com os seus principais jogadores, o Lucas inteiro, o Arboleda, o Wender voltando. Passar de fase voltando significa talvez contratar um jogador, consegue, sei lá, um lateral direito. Passar de fase significa muito para a temporada do São Paulo num ano tão de restrição econômica, né? E não é pela cota apenas, não, da meta esportiva que seria atingida. É por ter, com certeza, um time teoricamente mais forte do que esse na próxima etapa, seja contra Botafogo ou LDU. E ter mais tempo para treinar e ter a perspectiva de seguir, né? Então, por isso que esse jogo é tão importante para o São Paulo. É mais ou menos a comparação como para o Internacional. Só que o Internacional, são, de novo, anos parecidos. Só que o Internacional, ele perdeu a primeira, o adversário é o Flamengo, e a situação dele no Brasileiro é pior que a do São Paulo. Então, para o Inter é ainda mais um tudo ou nada na quarta-feira. Mas para o São Paulo é uma espécie de tudo ou nada hoje também. Massa, você não estava com a gente a hora que a gente palpitou sobre esse jogo. Você não quer dar o seu palpite, não? Ô, Márcio, fala para você. Quero sim. Você não curte muito estadual e tal. Se você tá com esse jogo maior, o de hoje ou a final que o Crespo ganha do Palmeiras? Acho que, cara, o estadual é um lixo, né? Porcaria. Tanto que não serviu para nada, né? O Crespo ganhou, depois foi demitido. Ponto. Então, o Libertadores sempre é mais importante, mas nós estamos nas oitavas ainda, né? Essa final ali foi mais importante, porque oitavas ainda é incipiente, né? Mas, enfim, mas eu tendo sempre a apostar que Libertadores é mais importante que qualquer campeonato estadual, Deus me livre. Campeonato estadual. Agora eu fiquei pensando aqui no Danone. Danone, no meu tempo, não era um negocinho que valia por um bife? Isso. O que é esse negócio de Danone aí que os caras tomam aí na porta do estádio? As coisas mudam muito rápido, hein? É pão Vou líquido. falar pra vocês. Pão líquido, não é bifinho. Entendeu. Agora é pão líquido. Sim, agora enquanto. Tá, beleza, já entendi. Mas vem cá, e o seu palpite? Vou. Bom, meu palpite é 1-0 tricolor. São Paulo passa.
É mesmo? Mas ninguém vai fazer com um pouquinho de folga? Vai ser no folga? Como folga? Tá bom. Tá, o time não, tá ótimo. Vai ganhar o jogo. Tá ótimo, mas né? Nem um pouquinho de alívio. Vai ser Ele quer um alívio, né, Arnaldo? Agora, nosso querido âncora quer um alívio. É 1-0, tá ótimo. Gol do Lucas, pronto. A gente vai falar já do Palmeiras e também do Corinthians e também do Flamengo bilionário, mas só para não deixar passar, Arnaldo, você falou, né, essa vitória é importante para o São Paulo, para a temporada do São Paulo. Eu vou fazer mais um comentário e queria a sua opinião. Também é importante para a diretoria do São Paulo, porque é a única notícia boa que ela pode dar para o torcedor, é passar de fase. Se não passa hoje, aí vai ver lá que saiu lá o relatório comparativo do que foi gasto, que não foi ano passado. O São Paulo é o terceiro time que mais deve, é o time que está devendo 1,8 bilhão, teve déficit de 273, ninguém sabe o que está acontecendo, se está economizando, se não está, não tem time, né? Aí não vai ter... Aí não tem mais o rebeldia para você ir lá e atirar flecha nele e falar que ele é o culpado. Ele não está mais lá, já está em Buenos Aires, na casa dele, descansando e tal. Todo mundo gosta do Crespo. Ninguém tem muita coisa com os jogadores que estão lá. Aí, meu amigo, vai sobrar para quem se o São Paulo não ganhar? Para a direção. Pois é. É isso mesmo. Acho que tem isso no pacote, sim. Tem também uma situação no São Paulo que ela é bizarra, mas ela não surpreende, que é uma espécie de divisão no comando diretivo do São Paulo. A parte Morumbi, defendendo com unhas e dentes. Morumbi, leia-se, a parte administrativa, defendendo com unhas e dentes o plano de recuperação econômica e a meta fechar no azul. E a parte do futebol, que é tentar ganhar um campeonato, né? Com os jogadores e com a sua comissão técnica. E acho a eliminação, se ela vier, para mim, ela murcha completamente o projeto esportivo. Talvez outros jogadores sejam negociados, ninguém mais seja contratado, e aí se trabalha apenas, exclusivamente para fechar no azul, né? Eu acho que tudo isso é compreensível, não fosse o fato de estar havendo uma certa sabotagem de algumas pessoas que preferem... isso acontece muito em futebol. O fracasso esportivo para o sucesso político, pensando um pouco mais à frente. Sim. Né? Pensando na eleição daqui a 1 ano e meio. Né? Como o Carlos Belmonte, diretor de futebol, é um dos pré-candidatos à sucessão do Casares, o fracasso esportivo enfraquece o Carlos Belmonte e fortalece outras lideranças. O fracasso do futebol, né? O fracasso do... E aí, exatamente. E aí a gente viu o que aconteceu nesse final de semana, quando vazou, né, o print eterno, uma conversa no grupo de jornalistas são paulinos com gente do Morumbi, criando uma fake news para... ameaçando criar uma fake news, na verdade é isso, ameaçando criar uma fake news. A história é muito louca. Mas é a vida, como ela é, como você diz, né? A vida política. Ameaçando criar uma fake news que colocava o Belmonte como o cara que queria negociar o Henrique do Carmo, que tinha entrado bem contra o Sport, e que essa fake news daria conta que o Casares evitaria a venda iminente do Henrique, do menino, porque ele se colocaria acima do Belmonte, enfim, defendendo o presidente. Isso, as coisas, o Marcinho já viu isso tantas vezes na vida. Eu já vi Morumbi contra a Barra Funda 1000 vezes, em todas as administrações. O futebol provoca ciúmes. Quem está lá no ar-condicionado tem que fazer o seguinte: vender bem o marketing, o São Paulo não vende bem. Fazer acordos bons com a questão de shows, o São Paulo não faz bem. Criar uma parceria com o clube de futebol, o Santos, lá não sei o quê, o São Paulo não faz bem. O São Paulo existe por causa do futebol. Não é por causa do clube social, é por causa de festa junina, certo? Que custa 5 milhões de reais. Essa é a parte do Morumbi. A obra, o Caio estava lá, ele só mostrou a parte legal do Morumbi. O Morumbi hoje é um canteiro de obras, num acordo entre a presidência e o governo do estado, que foi vendido para a torcida do São Paulo para a modernização do estádio. Não tem nada a ver com o estádio.
Nada a ver com o estádio, zero. A canalização do córrego é para evitar enchentes no clube social. O que acontece? O clube social, ele elege o presidente, elege o conselheiro, né? Então, é a turminha que muitas vezes joga contra o próprio time. Só que aí isso está ficando claro, e esse vazamento ficou mais claro ainda. Então, Tironi, é isso que você falou, está eliminado, tem um retrato lá, é o presidente do clube. Não é mais o técnico, não é mais o jogador pode perder pênalti, o técnico pode mexer errado, está eliminado, é o presidente do clube, que está devendo resultado financeiro e resultado esportivo. Tiraram o sofá da sala, tiraram o Zubeldia. O Arnaldo passou aí só esse valor aí do Clube Social da Festa Junina. A passagem hoje vale 10 milhões para jogar as quartas de final. 1,7, 1,8 de dólares, daí uns 10 pau. Quase 10 milhões, uma boa grana aí para o São Paulo, caso passe só para disputar as quartas, independentemente de quem for, fora a renda, né, que vai dar 4, 5 milhões. Então nós estamos falando aí, só passagem hoje, uns 15 pau, pelo menos. É isso. Se você gasta 1/3 na festa junina, o que adianta? Certo? Pois é. Por que o contrato de patrocínio master do São Paulo é um dos piores dos clubes grandes? Essa é uma Por que o pergunta. contrato de fornecimento de material esportivo do São Paulo é um dos piores entre os clubes grandes? Por que o contrato com a Live Nation é muito pior que o do Palmeiras? Com a distribuição de shows. Por que o contrato da Manga do São Paulo é muito pior que clubes grandes? É isso que tem que estar lá no final. E estão todos renovados até 2030. Num projeto político que está aí por trás, está dando para perceber, né? Eu acho. Né? Fala, ô Massa. Não, eu queria falar sobre isso, né? O porquê que o São Paulo arrecada tão pouco. É pífia a arrecadação. É pífia. Se comparar... porque, gente, eu mesmo não sendo especialista, dá para a gente traçar o seguinte paralelo. O São Paulo tem torcida nacional? Sim. Tá? A torcida é gigante? É. O Morumbi está lotado? Sempre? Tá. O São Paulo tem interação nas redes sociais? Muita. O São Paulo é uma marca famosa? É. O que não tem o São Paulo, não tem tido nos últimos 10 anos? Algum protagonismo por muitos períodos mais longos em termos de conquistas. Mas esse é um pelinho só da discussão que envolve patrocínio, cara. Eu não entendo, eu não me conformo de ver o São Paulo arrecadando menos que o Botafogo, que o Santos, né? Isso não cabe, tem alguma coisa errada aí, mas muito errada, sabe? Tá demais isso, tá ficando cada vez mais claro, né? E com essa questão do patrocínio do Flamengo, isso vai gerar no mercado uma acomodação para cima. O São Paulo tem obrigação, mas obrigação de melhorar suas receitas, porque se o São Paulo não se posicionar entre os 4 maiores times brasileiros em termos de torcida, ele vai ficar cada vez para trás. Não adianta FIDIC, não adianta contratar lateral de 70 anos, colocar o lateral esquerdo de 12, como gosta de ver o Tironi, ou como o nosso querido âncora fala assim, as condições agora são diferentes da época de Palmeiras e Flamengo. São diferentes, são melhores. Você tem mais possibilidade hoje. Cara, ninguém pensava em TV de clube, ninguém pensava em rede social. Era uma coisa que estava começando, era completamente incipiente. O São Paulo tem todas as condições, gente, na mão, para fazer as receitas crescerem muito, mas muito mesmo. Eu, com o Arnaldo, fecho com ele, não entendo por quê. Muito bem. Então tá aí. Então hoje, São Paulo e Atlético Nacional de Medellín vale a classificação, mas como a gente mostrou aqui também vale um pouco de paz para a diretoria do São Paulo. Se não passar, as baterias estarão todas apontadas para a direção do São Paulo por conta de tudo isso que o Arnaldo falou. Ganha menos do que os outros, arrecada menos do que os outros, gasta mais do que os outros, porque o futebol tem time mais fraco do que os outros, porque o futebol está ali se esfolando, já mandou embora o Zubeldia, já tem um técnico que todo mundo gosta, tá tudo posto. Eu digo 30 jogadores quase. Tá tudo posto, como diz o Como diria o Belmonte, a minha parte aqui no CT eu fiz, né? Os pois 8 agora a gente consegue entender um pouco aquela coletiva, né? Olha, a minha parte aqui eu tô fazendo, hein? O meu cercadinho aqui eu tô resolvendo. Enfim. O Matheus fala, São Paulo só arrecada menos do que Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Então, só que esses 3, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, eles tiveram arrecadação na casa do bilhão. O Corinthians, que está devendo até para o Vessone,
arrecadou mais de 1 bilhão no ano trágico que o Corinthians teve, vem tendo nos últimos tempos. Não ganha nada, ganhou agora o Campeonato Paulista e tal. Aconteceu tudo, caiu o presidente, 1 bilhão. O São Paulo está na casa dos 700 milhões. São 300 milhões a menos. E olha que melhorou ainda. E olha que melhorou, para você ver onde estava. Melhorou. Mas, enfim, essa é a situação.